Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez a lição de terça-feira, que tem como tema Aprendendo com o Passado. Mas antes eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, ligasse o sininho para não perder nada do que for postado daqui para frente. E segue a gente também no Instagram, @adventistas_caxambi, beleza? E aí a lição vai trazer um verso bem importante que está em 1 Coríntios 10, do 7 ao 11, que diz assim: Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Então, aqui vai trazer um exemplo sobre o povo de Israel, né? Que errou muito lá no passado. Foi um povo que lidou com muitos milagres, né? Enfim, viu Deus muito presente. Aí a lição vai falar aqui que eles tinham a nuvem, né? Em cima deles, que dava proteção, tinha alimento e bebida, que representava a provisão de Deus. Então, era um povo que tinha Deus ali muito presente com eles. Mas, ao mesmo tempo, era um povo também que passou por experiências muito ruins, né? Pecou muito contra Deus, pecados muito graves. E, apesar de ter esses privilégios, eles caíam muito em questões de idolatria, questões de imoralidade sexual. Então, fala na Bíblia, né, que Deus não se agradou da maioria deles, né? E aí Paulo vai fazer esse paralelo com a história de Israel e com a nossa história hoje, né? Sim, sim. Eles entraram muito também na questão da murmuração. A gente estava estudando outras lições passadas sobre esse tema, né, da passagem do povo pelo deserto, e a gente viu que eles entraram realmente, não todos, né, e a Bíblia fala a maioria, mas não todos ainda bem. Sempre tem um pequeno povo ali fiel, um pequeno povo remanescente que se mantém firme nos caminhos do Senhor, mas tiveram aqueles que tiveram ali suas quedas, seus momentos aí de tentação, de queda mesmo espiritual, por escolherem as coisas mais, como a Bíblia vai dizer. E a gente pode aprender muito com o passado, né? Eu, assim, particularmente, eu gosto muito de história, da matéria história. E diz que a gente tem que aprender a história do passado para a gente não cometer os mesmos erros no presente. Então, a gente pode ler essa história não com um pensamento criticador, de pensar assim, se fosse comigo eu faria diferente, se eu estivesse lá eu não ia fazer o que esse povo fez, murmurar, reclamar, idolatrar. Mas a gente poderia fazer isso ou até coisa pior. Então, assim, a gente tem que olhar para o passado com esse olhar de aprender, tentar extrair realmente o que a gente não precisa cometer. A gente não precisa cair nos mesmos erros que os nossos primeiros pais, que os patriarcas passaram, o povo de Deus do passado passou. E tem um verso que eu acho que é bem essencial para a gente entender isso, que é em 1 Coríntios 10, 12, que fala: Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Então, aquele que, né, olha para trás e aponta um dedo lá para o povo de Israel, fala, aquele povo lá, nossa, pecaram muito, né, pecados graves e tal. Será que a gente hoje em dia, né, na igreja hoje, a gente não está cometendo os mesmos pecados? E como a Iris falou aqui, às vezes até pecados piores. Então, quando a gente pensa que a gente está muito bem na fita, né, talvez a gente não esteja tão bem assim, cuidado para poder não cair, né. Então, a gente lida com o risco de pecar todos os dias, né? A gente várias vezes peca, a gente se arrepende, mas eu acho que o perigo está aí, né? Quando a gente pensa que está bem, quando a gente acha que não precisa de perdão, quando a gente acha que está tudo certo. E aí é esse momento difícil, né? Porque às vezes a gente acaba caindo bem nesse momento. É justamente o que Satanás quer usar, né? De deixar a pessoa numa zona de conforto tão grande que ela pensa que não precisa mudar para nada, e aí é justamente onde ela está mais pecando, caindo desenfreadamente, sem perceber, porque não está vigiando, não está orando, não está realmente fazendo aquela autoanálise que todo mundo deveria fazer, de saber no que está errando, no que está acertando, colocar realmente, nem que fosse escrito assim, para poder realmente enxergar o erro e ter uma mudança, né? Ter uma verdadeira conversão. A Bíblia fala para a gente guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, né? Então é isso, a gente precisa todos os dias guardar um pouquinho mais assim o que a Bíblia diz, o que as orientações bíblicas falam para a gente evitar de pecar. E aí no final da lição tem uma pergunta que eu queria que você respondesse aí nos comentários, talvez, mas também a gente pode debater aqui, que diz: a Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar, mas juntamente com a tentação proverá o livramento. E aí essa afirmação está em 1 Coríntios 10, 13.
Aí vem a pergunta, por que então ainda nos vemos cair com tanta facilidade? E aí eu falei com a Iris aqui antes da gente começar a gravar, eu falei assim, nossa, que pergunta dura, né? Porque se Deus não dá tentação maior do que a gente possa suportar e para além disso ainda nos dá livramento, por que a gente está caindo então? Pois é, tá faltando aí talvez mais leitura da palavra, como a Sara falou, guardar mais a palavra no coração, mas mais do que guardar também praticar, porque a parte mais difícil é essa. Às vezes a gente tem muitos versos bíblicos decorados, a gente sabe explicar, sabe dar um bom estudo bíblico, mas será que a gente está praticando o que a gente está lendo? Será que a gente está vivendo o que a gente está lendo? Então fica essa reflexão. Talvez a gente dê desculpas também, né? Assim, também é. Para vários momentos que a gente acaba caindo, a gente vai colocando desculpas e até em vários momentos a gente se acha certo, né? Tipo, esse aqui eu não consigo suportar. Mas a Bíblia está falando justamente o contrário, né? Que consegue sim e Deus ele está pronto para poder dar o livramento. Então, é bem duro, assim, porque se a gente acha que está caindo porque nossa, né? É do homem, o cair é do homem. E aí, essa semana eu vi uma polêmica bem difícil, assim, com relação a um pastor que eu admirava e tal. E aí a gente entra toda aquela questão dos líderes, né? Que a gente não pode colocar esses líderes como nossa referência de fé e prática. Na verdade, Deus tem que estar. Mas que essas pessoas, elas caem. Elas, por mais que tenham sabedoria, né? Estudam a palavra, assim como a gente, são meros mortais e vão cair também. Mas Deus, ele tá sempre pronto para dar livramento. E aí eu acho que isso é muito do caráter de Deus, né? Tipo assim, você pode cair, mas eu tô aqui com livramento se você quiser, sabe? Se você quiser aceitar a minha possibilidade de resistir, eu tô aqui para te ajudar. E o arrependimento também, né? Que precisa vir junto com a oportunidade que o Senhor dá, também o arrependimento verdadeiro faz toda a diferença. Exato. Vamos fazer uma oração para a gente concluir? Vamos sim. Senhor, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque por mais que a gente, em vários momentos, lide com o pecado e lide com tantas coisas ruins, assim como Israel viveu, né? A gente às vezes cai, às vezes a gente falha, mas obrigada porque o Senhor está sempre nos dando sustentação para que a gente resista a esse pecado e que o Senhor nos ajude a lutar contra ele, que a gente não se ache, né? Que a gente não se coloque num lugar que a gente não tá, porque a gente é suscetível, a gente pode sim cair. Então, por favor, que o Senhor nos ajude a toda vez que a gente cair, a gente levantar e continuar caminhando rumo à Canaã Celestial. Esteja com a gente, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, fica com a gente para os próximos vídeos. Amanhã tem estudo da lição de novo. Então, liga o sininho para poder não perder. Segue a gente também no Instagram, @adventista_caxambi. E é isso. Tchau, tchau.